Vilar Formoso. Memorial Fronteira da Paz. Junho de 1940. Paris cai nas mãos da Alemanha nazi. Milhões de pessoas querem agora fugir de França o mais depressa possível. Em Bordeus, o cônsul português Aristides Sousa Mendes começa a passar vistos a uma velocidade vertiginosa. A maioria dos milhares de judeus europeus e opositores à Alemanha nazi, autorizados por Aristides Sousa Mendes a entrar em Portugal, fizeram-no por aqui. Durante o mês de junho de 1940, Vilar Formoso, a principal fronteira terrestre portuguesa e a última porta de saída de uma Europa a ferro e fogo, viveu dias sem precedentes. Esta é uma das muitas histórias que o Memorial Fronteira da Paz nos conta. A generosidade do povo de Vilar Formoso e dos restantes portugueses que acolheram refugiados durante a Segunda Guerra Mundial. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Margarida Magalhães Ramalho. Para muitos dos sobreviventes que chegaram aqui a esta estação de Vilar Formoso em 1940, estes painéis de azulejos ficaram para sempre associados a uma sensação de liberdade, de alívio. Sem dúvida nenhuma. É muito interessante verificar que ainda hoje aqueles que estão vivos, e ainda são alguns, que eu conheço ainda uma quantidade razoável de pessoas que aqui passaram, e é uma memória que eles têm, não só dos painéis, como do alívio, da alegria que sentiram ao entrar em Portugal. É uma coisa extraordinária, até porque passam por uma Espanha destruída, triste e cinzentona, acabada de sair da Guerra Civil. E, portanto, chegar aqui é muito engraçado porque a maior parte das pessoas refere a diferença do calor, da forma como foram atendidos e recebidos, mas, sobretudo, até da própria paisagem. E referem muitas vezes uma estação maravilhosa, cheia de azulejos, com sardinheiras nas janelas. Portanto, isto, de facto, para eles foi o paradigma da paz e do alívio. Eles vinham de toda a Europa e, de facto, era importante começarmos esta conversa aqui, porque é o sítio onde milhares de pessoas chegaram, muito particularmente em 1940, e o Memorial Vilar Formoso, Fronteira da Paz, celebra exatamente esse momento de liberdade para todas essas pessoas, de perspectiva de paz e de poderem fazer a sua vida normalmente noutro sítio, e conta essa e muitas outras histórias. Conta essa e muitas outras histórias e, sobretudo, celebra o papel que Portugal, mesmo sendo uma ditadura, soube honrar a sua tradicional maneira de receber bem as pessoas, porque foram muito bem recebidas, na grande maioria, foram muito bem recebidas em Portugal. Foi a Margarida quem concebeu todos os conteúdos que vamos ver agora dentro do memorial e foi a Luísa Pacheco Marques, a arquiteta. Não é por acaso que está exatamente ao lado da estação. Porque são, além do sítio que é altamente emblemático, por aqui passaram todos, tanto os que vinham de comboio como os que chegavam de carro,
porque a alfândega era em frente e porque um dos armazéns que nós utilizamos já existia nessa altura, portanto, não podia ser um sítio melhor. A partir deste núcleo do Memorial, vamos encontrar variadíssimos testemunhos de sobreviventes, de pessoas que passaram em Vilar Formoso e em Portugal. We were like cattle. Everybody was following everybody else, whoever had an idea. You know, it's a drowning ship. And they said, look, we will let you cross Spain. We will let you come in transit if you can find a country that will take you. Well, who could take us? You know, there was only little Portugal across. The next day, word was that Portugal was willing to accept as many as could come across, and they would send trains to pick us up. And they did. Veja, mesmo vindo em condições tão complicadas, o que elas escreveram sobre Vilar Formoso. Estava a chover quando atravessámos a fronteira espanhola, mas poucos minutos depois, em Portugal, o sol apareceu como um sorriso de boas-vindas. Na vila de Vilar Formoso, tivemos a sensação de que um grande peso nos tinha sido tirado das costas. Ronald Bodley. E Eugene Becker, que também escreveu umas memórias, escreveria: pãezinhos portugueses redondos e dourados acabados de fazer, ainda quentes a sair do forno, o melhor pão branco do mundo, como viemos a descobrir. Enquanto vivermos, não nos esqueceremos das autoridades portuguesas de Vilar Formoso. Margarida, que filme incrível! É Vilar Formoso naqueles momentos mais importantes desta época, que foram as últimas 2 semanas do mês de junho, quando, de facto, depois da queda de Paris, quando
Foi mais ou menos óbvio para toda a gente que não havia qualquer hipótese de ficar em França, portanto, aqueles que tinham que fugir e depressa, e começam a chegar em grandes levas à fronteira portuguesa, e Vilar Formoso passa de 20 pessoas ou 30 que chegavam por dia, primeiro a 200 e de repente a 2.000 pessoas por dia. E isto vai se manter até a fronteira ser fechada no fim do mês de junho de 1940, quando as autoridades portuguesas dão ordem para fechar a fronteira para não entrar mais ninguém. Podemos hoje ter a certeza, ou pelo menos ter uma ideia muito mais fiel do que se passou em Vilar Formoso nesta altura, por causa de uma descoberta que a Margarida Magalhães Ramalho fez. A Margarida encontrou um diário de alguém que aqui esteve. De facto, isso chegou-me pela mão do filho do Sr. António Artevich Nunes, que era o homem que António Ferro, o promotor do Secretariado de Propaganda Nacional, e que neste período específico em que se preparava as comemorações da restauração da independência, tinha de alguma forma investido em fazer o primeiro posto de turismo aqui em Vilar Formoso, porque era a entrada de Portugal mais óbvia, por terrestre e de comboio, do Sud Express parava aqui, e o António Artevich, que é um homem culto e um homem que fala várias línguas, é mandado para gerir este posto de Vilar Formoso. E está cá desde 1939 até 1940, até julho de 1940, e teve o bom senso de fazer um relato quase diário de todo o tempo que aqui esteve. Primeiro, numa coisa que ele chamou o Diário das Meias Horas, em que escrevia todas as pessoas que chegavam no Sud Express e que ia-nos dando essas indicações, e sobretudo a partir daquelas 2 fatídicas semanas de junho, em que entram milhares de pessoas. E é de facto nessa altura, com este diário, que nós temos a noção e a percepção de como foi a chegada destes milhares de pessoas aqui a Vilar Formoso. E de que foram milhares, porque durante imenso tempo houve quem dissesse, desvalorizando um bocado o contributo do Aristides, que não eram bem milhares, eram centenas, não era assim tanta gente. Hoje não temos dúvidas com este diário, não é? Não pode haver dúvidas, porque ele fala que a partir do dia 22 e 23 começam a chegar numa média de 2.000 pessoas por dia, até ao final do mês. E depois temos um outro testemunho do diretor da PVDE, que eu acho que ninguém vai duvidar. O organismo que antecedeu a PID, DGS. E que diz claramente, como está aqui no museu, que a maior parte das pessoas que chegaram tinham vistos do cônsul de Bordeaux, Aristides Sousa Mendes. Portanto, não há como duvidar. Tendo estado em Vilar Formoso durante os últimos dias de junho do corrente ano, a fim de orientar a entrada de refugiados, verifiquei que a maioria dos estrangeiros que se apresentavam para entrar em Portugal trazia os seus documentos visados pelo nosso consulado em Bordeaux. António Artevich Nunes teve esta coisa extraordinária. Não só escreveu esse diário, como fez este álbum. É um álbum de família que tem imensa graça, com as fotografias dele com a família aqui na estação e depois do filho aqui na casa em Vilar Formoso, que ele vai ilustrar. E o que é interessante, porque este homem era irmão do pintor Américo Nunes e, portanto, daí também o seu jeito e o seu talento para o desenho. Pelos vistos, tinham os dois esse mesmo talento. E é exatamente com estas memórias que este homem nos deixa, e sobretudo com uma coisa extraordinária que temos aqui no museu, que é o livro de ouro que ele resolve instituir e, portanto, vai pedir às pessoas mais conhecidas, mais importantes, que assinem. E temos assinaturas, por exemplo, além do Arquiduque de Habsburgo e dos Rothschild, temos, por exemplo, a assinatura do grande fotógrafo Man Ray. É um dos muitos que por aqui passa na sua rota de fuga. Margarida, eu tenho que confessar aqui a minha estranheza. Eu estive convencida, até agora, de que Salazar não queria refugiados em Portugal. E não queria. E tanto não queria que faz uma quantidade de circulares que são as famosas circular 14, 12, etc., e que vão para os consulados em que se dá ordens para não passarem vistos aos refugiados, a não ser... Sousa Mendes vai desobedecer a essa ordem. No entanto, de facto, a figura de Salazar é uma figura ambígua. E, aliás, toda a sua atuação é sempre uma atuação ambígua. Particularmente neste período histórico. Neste particular, porque ele, no fundo, quer passar e passa, de facto, entre os pingos da chuva. Ele não quer afrontar nem aliados, nem alemães e, sobretudo, quer levar a água ao seu moinho da maneira que ele entende. Ele vê-se confrontado com o facto dos refugiados chegarem com vistos válidos, passados por um cônsul português, portanto também não pode mandar as pessoas para trás, porque os espanhóis também já não os vão aceitar.
Por outro lado, há aqui uma nuance que também é curiosa, porque mesmo passando esta história do Aristides, vão continuar a entrar refugiados em Portugal. E alguns deles entram clandestinos e vão ser presos no Aljube e em Caxias, mas depois são postos em residência fixa na Ericeira. Também não são recambiados para fora. São raros os casos em que há refugiados que são postos na fronteira. A grande maioria acaba por entrar. Portanto, de alguma forma, ele vai acabar por deixar passar esta leva de pessoas. Aliás, neste texto do Duarte Vich Nunes aparece uma coisa que a mim me deixou pessoalmente muito até perturbada, porque não estava à espera disto, e que ele refere que no dia 22 de junho chega o chefe da PVDE aqui a Vilar Formoso, que deveria estar da Polícia Política, que deveria estar em Lisboa até para as comemorações, para a abertura das comemorações do mundo português, da exposição, e que tinha estado a jantar na véspera com António Ferro e com Salazar, e que vem para Vilar Formoso para tomar conta da situação, e em que o António Ferro lhe teria dito, quase como uma ordem, receba toda a gente de braços abertos. E, pelos vistos, Salazar teria anuído, e tanto é que chega a telefonar para o posto de Vilar Formoso 3 ou 4 dias depois para falar com Duarte Vich Nunes, para saber que tal é que as coisas estavam a correr. Isto é uma das muitas ambiguidades do regime e deste homem em particular, que nós sabemos que não era de certeza absoluta pelo seu bom coração que ele quisesse receber toda a gente. Provavelmente saberia que tinha que jogar com isto e que isso a certa altura até poderia jogar a favor dele, como veio a jogar. Quem não foi absolutamente nada ambíguo foi, isto é uma generalização, mas muito forte no caso, o povo português a receber estas pessoas que desvalidas e aflitíssimas. É incrível os relatos. Sem dúvida nenhuma. É muito interessante verificar que mesmo vivendo nas condições mais ou menos miseráveis em que a grande maioria das pessoas viveriam, sobretudo nestas aldeias... O posto de turismo era lindo. Aliás, ainda se mantêm impecáveis os painéis mandados fazer para abelezar a chegada a Portugal por Vilar Formoso. Exatamente. A apresentação do país a quem chegava por Vilar Formoso. Mas o povo não estava em tão boas condições como a estação e como muitas estações de caminho de ferro em Portugal. Mas havia uma generosidade latente e, sobretudo, eu acho que ainda hoje perdura, que é a pena daqueles que chegam em piores condições. E, de facto, a população, logo de Vilar Formoso, até instigadas pelo pároco da aldeia, que manda também que as pessoas vão ajudar e que venham acolher bem estas pessoas que chegam desvalidas, e elas vão-se começar a trazer panelões de sopa aqui para o largo da estação, e pão, e fruta, e outras coisas, para dar de comer a estas pessoas que, na maior parte dos casos, embora até se percebesse que eram pessoas que tinham dinheiro ou que teriam tido dinheiro, chegavam aqui sem comer há vários dias. Mas não foi só aqui que isso aconteceu em Vilar Formoso. Isto foi uma quase generalidade do país inteiro. Não podemos dizer que toda a gente recebeu bem, mas eu diria que 90% da população recebeu muitíssimo bem a maior parte dos refugiados, sem dúvida nenhuma. Margarida, este memorial está cheio de pessoas. É bom nunca esquecermos que a cada número corresponde uma pessoa. Foi essa mesmo a nossa intenção, de criar um museu sobre pessoas. Já não queremos mais números, nem coisas abstratas. São pessoas, são gente como nós, que viveu, que sofreu, que passou por histórias incríveis, que sobreviveu a elas, que se levantou depois de ter perdido tudo. E isso foi a nossa intenção. E estas, de facto, são imensas histórias, mas eu tenho uma predileção especial por esta da Annie Bokestav, que eu conheço pessoalmente, ainda falei com ela há muito pouco tempo, que vive nos Estados Unidos, é uma senhora de praticamente 90 anos, que passa pela Figueira da Foz em 1940, vem com vistos também autorizados. Obviamente. Uma criança, tinha 12 anos.
com vistos autorizados por seus amentes, passados em Toulouse. O pai dela vem muito perturbado, porque já vinha fugido da Polónia, depois já tinha fugido de França, chega a Portugal completamente sem um tostão, tristíssimo, à beira quase de um suicídio. Felizmente, vão viver para o lado de um casal jovem cuja senhora está à espera do bebê, que os ampara, que os ajuda. O senhor do lado, o vizinho, era dono de uma fábrica, que acaba por percebe que ele é um engenheiro químico e, portanto, põe o clandestino a trabalhar dentro da fábrica, ajuda-o, e isto foi muito bom para a moral dele e, no fim, passou-lhe uma carta de recomendação quando ele se foi embora. E pronto, eles foram para os Estados Unidos. Muitos anos depois, eu cruzo-me com outra família que não tinha nada a ver com ela, que era da Esther Alpen, porque lhe pedi um testemunho sobre a passagem na Figueira da Foz. Depois há umas peripécias com umas fotografias que eu perdi, e a conta disso acabamos por estreitar um relacionamento e ela dar-me o contacto da Annie Curie, que entretanto vem a Portugal. E quando vem a Portugal, eu encontrei-a e ela diz-me: eu venho com a missão de encontrar os descendentes daquele homem que ajudou o meu pai. Só que ela não sabia nem o nome dele, nem onde é que eu havia de encontrar, e pede-me ajuda. Eu só que tinha um único papel, que era a tal carta de recomendação, de uma fábrica que já não existia há 50 anos, e com uma assinatura quase ilegível. E eu disse: bom, ok, vamos ver como ajudar. E então pedi ajuda ao então Presidente da Câmara da Figueira da Foz, que era o engenheiro Eduardo Silva, e expliquei-lhe vagamente o assunto. E ele disse: então, mas ela que venha aqui à Câmara, quando passar pela Figueira, que eu junto aqui o pessoal, havemos de arranjar a maneira de a ajudar. Passados uns dias, ela vai lá e telefona-me nessa noite e diz-me: Margarida, estive com o Presidente, ele foi muito simpático até ver a carta. E quando viu a carta ficou com uma cara pesada. E eu disse: Mani, o que é que aconteceu? Houve alguma gafe? E ela diz: não, ele estava a chorar, porque era a assinatura do pai dele. Extraordinária. Portanto, isto era extraordinária coincidência. E o que é absolutamente fantástico é que estes seres tinham que se encontrar. Isto foi um fechar de um círculo absolutamente fantástico. A parte engraçada é que isto foi tudo provocado por uma perda de umas fotografias que eu encontrei mal. Esta história aconteceu passado uma semana ou 15 dias, abri uma gaveta e descobri... como se a perda das fotografias tivessem sido móvel para a dinâmica que se criou para este encontro. E foi uma coisa, um encontro que eu tenho imensa pena de não ter assistido, mas que percebi que foi muito importante para os dois. Apresento-lhe o Jorge Roni e a família. E o Jorge Roni é um homem com uma história muito interessante. É um russo que nasce naquele dia de São Petersburgo, com aquelas desgraças todas de 1906, consegue viver quase até aos 20 anos na Rússia, embora ele queira fugir, mas era quase impossível, mas vai suportando o regime na medida do possível. Stalin, Stalin já. Tem uma tentativa falhada de fuga através da neve que não consegue, mas depois consegue finalmente, numa segunda vez, consegue fugir e foge para a Alemanha. Na Alemanha ele vai viver, ele está muito ligado ao mundo do cinema, fica a viver ainda uns 4 ou 5 anos, até a ascensão do nazismo. Na ascensão do nazismo ele assusta-se logo com o que vê, em 1933. Ele, aliás, dá descrições num livro que deixa de forma como ele vê e percebe o que é que está a acontecer e, portanto, faz as malinhas e foge para Paris. Em Paris ele vai continuar no mundo do cinema, vai trabalhar imenso em filmes anti-nazis, de propaganda contra o nazismo, inclusivamente está a preparar mais um filme crítico à atuação de Hitler quando se dá a queda de Paris. E, portanto, ele está em casa a almoçar com a família e recebe um telefonema de um amigo que lhe diz: foge imediatamente, não tens tempo a perder, o teu nome está no topo da lista daqueles que eles querem apanhar. Portanto, ele larga o almoço, pega na mulher, no cão e no filho bebê, metem 3 ou 4 trecos dentro do carro e fogem. E vão fugindo para sul, vão conseguir um visto em Bayonne, dado pelo consulado português de Bayonne, na tal leva daqueles que o próprio Sousa Mendes tinha dado autorização também para que se dessem, consegue chegar a Portugal, a Vilar Formoso, naquela semana complicada de toda a gente a chegar, por volta do dia 19, 20 de junho, e é ele que faz aquelas imagens fantásticas que você gostou de ver lá atrás. Aquele filme é feito pelo Jorge Roni, que diz no seu livro que fica tão espantado com a forma
como vê a recepção aos refugiados, que tira pela primeira vez a sua máquina da mala e filma aquele pequeno filme que está hoje na Cinemateca. Ele e a mulher estão tão felizes pelo facto de estar num país onde eles se sentem bem, que vêm pela estrada mais longa para Lisboa. E a mulher, a certa altura, diz-lhe assim: ó Jorge, mas onde é que nós vamos parar? E ele diz: não faço a mínima ideia, o carro vai decidir, quando parar, parou. E o carro vai parar um domingo de manhã, no fim da hora da missa de uma aldeia chamada Lousa, ali no Concelho de Loures. Portanto, o carro para, já não anda mais. perto de Lisboa. Já muito perto de Lisboa, está a 30 km de Lisboa. Há uma pessoa que vem a sair e que o ajuda, um tal Alfredo, que nós não sabemos quem é porque ele só dá o primeiro nome, ajuda a tentar arranjar o carro e depois convence-os a ficar naquela noite, porque entretanto já é noite e eles ficam nessa noite em Lousa. E no dia seguinte diz: mas porquê é que vocês vão embora daqui? Há aqui a casa do padeiro que está para alugar, fiquem aqui, é muito melhor, podem ir para Lisboa, não têm que pedir autorização à APID, estão muito próximos de Lisboa, pronto. E eles ficam em Lousa de Cima durante 2 meses. E vão fazer uma amizade muito forte com este homem, o Ângelo Moreira de Campos, que é um homem culto que tem uma casa de férias e que está ali a passar férias, e que a certa altura se apercebe que o Rony está muito preocupado porque ele está a ficar sem dinheiro. Ele tinha fugido à pressa, não tinha dinheiro, e o dinheiro que tem, possível, está em Inglaterra no banco e ele não tem acesso a isso. E ele acaba por dizer ao dito Ângelo que não tem dinheiro, precisa de dinheiro para pagar o visto para os Estados Unidos e os bilhetes de coisa, e não tem como. O outro não diz nada, mas 2 dias depois aparece-lhe com 200 contos. 200 contos na altura era muito dinheiro. E ele diz: mas onde é que tu foste buscar este dinheiro? Ele diz: não é meu. Andei de porta em porta e toda a vila pagou, deu o dinheiro que tinha das suas poupanças para ti. Quando puderes, logo pagas. Desculpa, isto é maravilhoso. É maravilhoso. Portanto, não só eles conseguem isto, como depois ainda lhe consegue arranjar, através de um comerciante português que tinha negócios em Londres, maneira dele transferir o dinheiro para cá. Ele depois acaba por acertar as contas antes de se ir embora. E depois a parte mais bonita é que eles vão-se embora, cheios de pena, enfim, com uma grande tristeza de abandonar estes seus amigos. E quando estão no barco para partir, de repente houve uma grande algazarra e mais de metade da povoação de Lousa tinha ido a Lisboa despedir-se deles do barco. Portanto, é mesmo Portugal do seu melhor, convenhamos. Do seu melhor, sem ironia, sem ironia. Margarida, Jorge Roney escapou, ele e a sua família, com um visto português, não do Consulado de Bordeaux, não de Aristides Sousa Mendes, mas de Bayonne, o que significa que houve outros diplomatas portugueses a ajudar. Houve, mas no caso de Bayonne é diferente, porque é de facto sob as ordens de Sousa Mendes que tanto Bayonne como Toulouse vão também passar vistos, indiscriminadamente. Portanto, também é a longo braço de Aristides Sousa Mendes a desobedecer ao governo português e a dizer aos seus subordinados: passem vistos. No entanto, é bom não esquecer, e isto está muito mal estudado ainda, há já vários investigadores de volta desse assunto e esperemos que rapidamente apareçam muitos trabalhos sobre isso. Houve imensos outros cônsules e embaixadores a passarem vistos, só que em muito menor escala. Portanto, são coisas mais pontuais. Muitos deles foram detectados, muitos deles foram admoestados pelo Ministério, mas a escala não tem nada a ver. Mesmo a ação extraordinária do embaixador Sampaio Garrido e depois do encarregado de negócios na Hungria, em Budapeste, de Teixeira Branquinho, ajudado pelo cônsul honorário Jules Gulden, que no fundo, em Budapeste, já quase no final da guerra, em 1944, eles vão salvar à volta de 1000 judeus de morte certa. Porque o Sampaio Garrido vai metê-los na embaixada, depois até há um assalto à embaixada, a Gestapo vai lá levá-los, aquilo dá direito a incidentes diplomáticos, mas o que é facto é que estes homens também tiveram uma ação muitíssimo importante. Aquilo que diferencia Aristides Sousa Mendes é a escala, não é? É um número. A escala é de facto... É a desobediência em larga escala.
E convictamente. É porque se podia pensar, foi porque cedeu à pressão daqueles milhares de pessoas, não teve capacidade para lhes dizer que não. Mas... É uma coisa mais engraçada. Eu tive o privilégio, que eu acho que é um privilégio, de conhecer o Pedro Sousa Mendes, o filho de Aristides, que estava com ele em Bordeus nessa altura. Eu já o conheci bastante, uma pessoa já bastante idosa, era um homem encantador, e ele na altura até me pediu que eu dissesse sempre isto. E é verdade. O pai esteve metido na cama durante uns dias e diz que de repente houve como que uma voz que o manda levantar e sair para ir dar vistos. E acabou a conversa. E é quando ele decide então levantar-se. Era um católico? Ele era um católico convicto, completamente. Mas eu acho que mais do que isto é uma voz de consciência que sai, porque deve ser impossível assistir ao drama de milhares de pessoas. Para muita gente foi possível, não é? Claro, mas atenção que Bordeus é por onde flui milhões de pessoas em desespero. Portanto, a escala também é diferente, a pressão também é diferente. E eu acho que o Aristides Sousa Mendes, que era um homem normalíssimo, com defeitos e qualidades como todos nós, e fez aquilo que eu acho que é a grande lição que ele dá. E ele tem uma atitude, de facto, heroica, pelo facto de desobedecer, porque de alguma maneira sabe que lhe vai acontecer alguma coisa, talvez não soubesse que o rancor com que o Estado português o vai tratar se prolongasse no tempo, mas o que é facto é que ele mesmo assim segue a sua consciência. Eu acho que isso é para nós a grande lição, é que nós há momentos em que temos que seguir a nossa consciência e podemos fazer toda a diferença. Já fomos tendo ao longo desta conversa vislumbres da diferença que cada um de nós pode fazer em momentos e no caso concreto que Aristides Sousa Mendes produziu, porque como já dissemos, grande parte das pessoas cujas histórias estão aqui contadas neste memorial conseguiram escapar graças ao visto de Aristides. Vamos ver aqui algumas das pessoas, algumas das caras visadas por Aristides Sousa Mendes. Nós aqui temos, e foi uma opção, escolher as caras de pessoas que receberam vistos de Sousa Mendes. Algumas, obviamente, aquelas que conseguimos reunir as fotografias. A maior parte destas pessoas não era famosa, portanto, seriam pessoas comuns, mas há aqui caras conhecidas e pessoas que, de alguma maneira, eram mais conhecidas. Temos lá em cima o Paul van Zielen, que era o ex-ministro da Bélgica, uma que é muito interessante, que é esta Madeleine Blauschild, que é muito conhecida por ter cantado a Marselhesa no filme Casablanca, uma das imagens emblemáticas daquele maravilhoso filme. Engraçado. Também a irmã da Simone de Beauvoir, que também passa com visto, o Jorge Roni, a grande duquesa do Luxemburgo, Charlotte do Luxemburgo, que passa com a família toda também, os Rothschild, estão aqui vários, o Salvador Dalí e a mulher, e ainda o Telan, que era um escritor amigo do Teixeira de Pascoais, o próprio Rabi Kruger, obviamente. Portanto, isto é uma amostra dos milhares de pessoas que foram salvas, no fundo, ou que tiveram vistos, se quiserem, por Aristides Sousa Mendes. O objetivo destas pessoas era interpor o oceano entre elas e as tropas nazis, que elas não sabiam onde é que iriam parar, até poderiam parar em Portugal e, portanto, quanto mais distantes eles estivessem, melhor. E, portanto, a ideia era seguir para a Jamaica, para Cuba, para os Estados Unidos, para o Brasil, Américas Latinas, para a Palestina, eventualmente, se pudessem ainda passar, sendo que, de facto, para a grande maioria, o objetivo era os Estados Unidos. De qualquer das maneiras, todas estas pessoas ficaram com uma imagem de Portugal extremamente benévola e não só pelas pessoas que eu conheci, que é uma ínfima parte, por muitos livros que nós encontramos de pessoas que sobreviveram e que por aqui passaram, como por outro tipo de fontes, nós percebemos que Portugal, para esta gente, representou muita esperança e que eles levaram, de alguma forma, com eles para a nova vida. I have to tell you, I have always remembered with enormous gratitude the kindness that the Portuguese people showed to the refugees.
And I must say the Portuguese were very, very nice to us. In every respect, helpful, showed a lot of heart. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.